Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula 3, nosso terceiro conjuntinho de slides. Nossa aula agora é sobre humanização da assistência. Eu vou tentar ser um pouquinho rápida, que são muitos slides. Nesse tópico aqui são quase 20 slides, então eu vou tentar correr um pouquinho para não ficar um áudio tão grande, um vídeo tão grande, tá bom? Então vamos falar sobre humanização da assistência, partindo da teoria humanística. Então, o processo de cuidar requer o envolvimento, denominado presença genuína, ou seja, o ser que cuida encontra-se inteiramente presente no tempo e espaço vivido do ser que é cuidado. O encontro da enfermagem humanística é um tipo particular de encontro porque é intencional. Há uma expectativa e ou um objetivo em mente no encontro quando o enfermeiro está cuidando do cliente ou paciente necessitando de cuidado. Nesse encontro, a presença não pode ser assegurada como um objeto. Ela pode ser apenas dada ou solicitada, bem-vinda ou então rejeitada. O enfermeiro deve estar aberto e disponível, revelando-se presente, e o cliente, paciente, também é vista como presença, como pessoa, e não como um objeto ou um caso. Esse primeiro slide ele é repleto de coisas tão interessantes que fica complicado, difícil a gente passar, Assim tão rapidamente. Eu queria, só para fechar o nosso entendimento dessa primeira parte, que eu estou compartilhando com vocês, uma expressão que eu uso muito como coach também, de pessoas, é a questão da presença genuína. Nós sabemos que nós temos uma precarização do trabalho, nós sabemos que a gente tem poucos recursos materiais, financeiros, tecnológicos, humanos dentro do lugar onde a gente trabalha. Nós sabemos que isso é uma prerrogativa de diversas profissões, no entanto, na profissão de enfermagem, que lida com saúde, com vida, com expectativas, com doença, com saúde, principalmente com essas esperanças, que lida com tantas variáveis que são estressoras, são fatores estressores, porque a gente lida com o não saber do diagnóstico, até onde a gente pode intervir. Então, são muitas demandas, é muito desafiador lidar com saúde, doença, vida e esperança, Mas, diante de tudo isso, nós escolhemos uma profissão desafiadora, Então, o enfermeiro de vocação, ele escolheu uma das profissões mais belas e desafiadoras que existe. Então, ele se coloca neste papel porque ele nasceu para isso, Você que está me ouvindo nesse momento nasceu para isso, é o seu propósito. Você veio nesta terra com essa missão, mas é claro que se a gente não estiver contente, a gente pode mudar o rumo da nossa vida escolhendo outras coisas, Tendo outras opções, mesmo o mercado estando como está. Então, diante de todas essas variáveis que a gente ponderou agora, é uma das funções mais belas porque lida diretamente com o cuidado. E quando a gente está diante do outro, a gente tem que ser apenas um legítimo outro. Existe uma frase de Einstein que diz: diante do ser humano, seja apenas mais uma outra alma humana, Embora tudo isso seja muito complexo, em nenhum momento aqui eu vou dizer que isso é fácil, porque, como eu trouxe no começo, são diversos desafios, diversos fatores estressores e diversos limitadores, mas que a gente enxergue essa profissão como este momento do estar inteiro. Inclusive, eu vou convidar vocês no final do dia para assistir um vídeo que eu coloquei, que se chama TEDx, de uma médica chamada Júlia. E ela trata exatamente disso, de um dia que mudou a vida dela, quando ela encontrou um paciente e simplesmente a paciente, enfim, precisava de um abraço para poder respirar e ficar mais leve. Então, tudo isso tem a ver com presença genuína, que é estar inteiro, de forma holística e plena, entendendo aquela pessoa que está ali como uma legítima outra pessoa, mesmo levando-se em conta todas as questões que a gente já falou anteriormente dos desafios dessa profissão, Então, quanto à humanização, porque eu falo nossa profissão, porque eu estou na enfermagem, lidando com enfermagem com estudantes desde 2005, então eu me sinto uma enfermeira nata, mas a minha profissão é outra, eu sou pedagoga, Então, para falar de humanização, nós precisamos falar de 4 vertentes: a privacidade, a confidencialidade, a comunicação de más notícias e o paciente idoso. Então, são essas 4 vertentes que a gente vai falar agora. Quanto à privacidade, é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, acesso à própria pessoa, à sua intimidade, envolve também a questão do anonimato, sigilo, etc. A liberdade que o paciente tem de não ser observado sem autorização, que é super complexo isso, A questão da privacidade, a doutora Júlia, no vídeo que vocês vão assistir lá no finalzinho do sábado, ela trata exatamente disso. Como é que eu posso fazer humanização,
Então, fazer mesmo humanização, porque humanização é um conceito teórico, mas que a gente pode aplicar em uma prática. Como seria fazer a humanização? Ela diz assim, poxa, não vai buscando o que não tem, haja com os recursos que nós temos. Então, se a gente tem um lençol, a gente pode ter a privacidade ali com o lençol. Poxa, achei fantástica o exemplo que ela deu. Fantástico, né? Então, a privacidade e enfermagem. Um indivíduo, mesmo doente, para ele estar despido, pode significar desconforto e embaraço. E significa mesmo. Afinal, culturalmente e no núcleo familiar, aprende-se que expor o corpo não é uma coisa apropriada. Então, a gente acaba relacionando isso com outras questões, nudez, sensualidade, sexualidade, e a gente fica, de certa forma, reprimida, porque não é um comportamento que a gente entenda como naturalizado. Então, a privacidade diz respeito a isso, né? O enfermeiro é o profissional da área de saúde que tem a maior autorização social para tocar no corpo do outro, para, de certa forma, invadir aquele outro espaço, mas pouco se discute sobre essa questão da nudez, sobre o estresse e o sofrimento que isso pode causar para o paciente no ambiente hospitalar, porque, de certa forma, você está tendo acesso ao corpo dele, né? As questões de limitações que ele tem com relação a isso, sobretudo, né? Então, a enfermagem não pode ignorar que, ao cuidar de um doente, tocar seu corpo, muitas vezes sem pedir autorização, né, adotando uma postura de que eu posso estar aqui porque eu tenho que te aplicar essa injeção agora, né, isso não é uma questão, não é uma questão ética, né? O doente pouco questiona essa invasão porque, na sua percepção, essa invasão é necessária para a sua própria recuperação, mas ele fica como? Ele pode demonstrar constrangimento, vergonha, embaraço, porque é uma situação embaraçosa. Pense que você que vive no cotidiano de enfermagem, você lida com isso 1000 por dia, mas ele é único, então ali é o primeiro acesso dele àquele momento, então para ele é muito único aquele momento, né? Estudos que discutem as relações sociais e de poder no contexto do hospital sugerem que a submissão do doente à enfermagem e a outros profissionais da área de saúde ocorre por entender que o saber dessas profissões lhes confere direito de manipular seu corpo. Que interessante essa pesquisa, né, de 2003. Pois é, o Código de Ética de Enfermagem, no capítulo 4, que fala dos deveres, diz assim no artigo 28, respeitar o natural, pudor, privacidade e intimidade do cliente. Então, a gente precisa aprender a respeitar o pudor do outro, né, a intimidade. Direito dos pacientes. O enfermeiro tem que reconhecer que o paciente possui direito ao atendimento humano, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde. Então, isso é respeito, né? Tem o direito a um local digno, um local adequado para seu atendimento, o direito a manter a sua privacidade, satisfazer suas necessidades fisiológicas em um ambiente privado, alimentação, a condições higiênicas, quando ele for atendido no leito ou no ambiente onde ele estiver internado ou aguardando atendimento. Então, isso está previsto no Código Civil Brasileiro. O artigo 5º, parágrafo 10 da Constituição da República Federativa, prevê que o direito a um espaço como pessoa, sob o aspecto legal, é propriedade inatingível de todo cidadão. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente desta violação. Então, tudo isso para a gente refletir como um lençol, né? Como disse a doutora Júlia, pode ser uma diferença muito grande. Com relação à confidencialidade, a definição clássica diz que é garantia de resguardo das informações dadas pessoalmente em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada. Então, isso é o que diz o glossário de bioética do Instituto Kennedy de Ética. Atualmente, confidencialidade é considerada como sendo o dever de resguardar todas as informações que dizem respeito a uma pessoa. A confidencialidade é o dever que inclui a preservação das informações privadas e íntimas. Interessante, né? O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 diz que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Seguindo mais um pouquinho, então, falando ainda mais um pouco sobre confidencialidade, o paciente tem direito a ser resguardado de seus segredos. Olha que interessante isso, né, gente? Quando, por exemplo, a gente fala, né, assim, o que o paciente tem? A gente tem uma restrição, porque muitas vezes ele não quer que alguém saiba, não quer que alguém da família, especificamente uma determinada pessoa, saiba. E o paciente tem direito a ser resguardado de seus segredos.
através da manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública. Os segredos do paciente correspondem a tudo aquilo que, mesmo desconhecido pelo próprio, possa o profissional de saúde ter acesso e compreender através das informações obtidas no histórico do paciente, exames laboratoriais e radiológicos. Então, pensando nesse Código de Ética de Enfermagem, quanto aos deveres sobre a confidencialidade, no artigo 29 diz de manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei. A quebra da confidencialidade eticamente é admitida quando, primeiro, um sério dano físico a uma pessoa identificável e específica tiver alta probabilidade de ocorrência. Me ocorreu assim, exemplo, ele declara, o paciente declara que existe, enfim, uma intenção de fazer um mal a alguém ou de... E aí, você sabendo dessa confidencialidade, desse segredo, como é que você age, Então, se um sério dano físico a uma certa pessoa passível de ser identificada, uma pessoa específica, e tiver realmente uma alta probabilidade de ocorrência, por exemplo, maus tratos em crianças, adolescentes, abuso de cônjuge ou idoso, isso é eticamente admitido que se quebre a confidencialidade nesses casos, Segundo, um benefício real resultado desta quebra de confidencialidade, testemunhar em corte judicial em situações especiais previstas em leis e compatíveis com a gravidade, comunicar à autoridade competente a ocorrência de doença, procedimento ou situação de informação compulsória, ferimento por arma de fogo ou de outro tipo, quando houver suspeita de que essa lesão seja resultante de um ato criminoso e a pessoa não queira revelar, Terceiro, for o último recurso após ter sido utilizada persuasão ou outras abordagens para que o paciente admita, para que o paciente comunique a outras pessoas, enfim. O quarto, este procedimento deve ser generalizável, sendo novamente utilizado em outra situação com as mesmas características, independentemente de quem seja a pessoa envolvida. Certinho? Bem interessante, Agora vamos às próximas 3 telas sobre situações que são entendidas como falta de ética e comprometem a sua imagem como profissional. Primeiro, falar mal da empresa ou de alguém da empresa para o cliente. Essas conversinhas são sempre naturalizadas, sabe? A gente está, às vezes, tão cansada do cotidiano que está ali, junto do cliente o tempo inteiro, de repente, solta falar mal da empresa, fala mal do colega de trabalho. Isso gera dúvida para o cliente ou a família do cliente. Imagine que você fala, aquela enfermeira ali, que não suporta essa colega, ou faz um muxoxo, ou duvida do que ela está dizendo ali na frente das pessoas, enfim, qualquer situação que você possa estar lembrando nesse momento relativo a isso é falta de ética. E compromete a sua imagem profissional, porque gera dúvida, gera desconfiança quanto à credibilidade ali daquele processo. Reclamar de salário, das condições de trabalho para o cliente, fazer confidências da sua vida pessoal também não é bacana. Pedir algo para o cliente, um favor, um presente, um empréstimo, de forma nenhuma. Revelar informações confidenciais para ter algum favoritismo ou demonstrar algum tipo de poder. Legislar em causa própria por ter acesso a dados de salário da empresa por conta da função. Aceitar presente para favorecer um fornecedor ou um cliente. Sabotar informações por questões pessoais. Prejudicar a equipe, os pares, fazer fofoca pessoais ou profissionais, legislar em causa própria para ter os dados de salário da empresa por conta da função. Acabei já falando disso, não foi? Tratar com Não. São coisas diferentes. Realizar presente, favorecer um fornecedor ou cliente já foi. Sabotar informações por questões pessoais, prejudicar a equipe, os pares, fazer fofoca também já foi. Avançar o limite saudável entre a relação amistosa com o cliente para ser uma coisa revelar, uma coisa mais próxima, privada, não colaborar com a ideia ou um projeto por não gostar do dono da ideia, isso é muito comum. Tratar com parcialidade pessoas da equipe ou pares, simplesmente por não ter ou por ter mais afinidade, com um ou com o outro. Abrir mão de contribuir com a qualidade de relacionamento do seu ambiente. Se aquela erva daninha, utilizar a mala direta da empresa ou dados da empresa, dados do negócio para seus fins particulares. Usar para fins particulares materiais da empresa, papel, impressora. Opa aí, gente, que está escrito disquete. Jesus, nem tinha visto isso.
Usar o telefone da empresa sem reembolsar despesas para responder recados de celular particulares, para ligações interurbanas, etc. Usar a internet para fins particulares. Eita, fazer o TCC na hora que está ali no descanso, naquela hora ali que deu uma trégua, sem autorização do coordenador, do gerente. Enfim, são situações que de fato comprometem a sua imagem profissional e que são realmente sinais de falta de ética. Vamos dar uma paradinha por aqui.